Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta liturgia da palavra da quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021. Nós estamos na 27ª semana do tempo comum. A cor litúrgica vai ser a verde porque nós vamos lembrar de São Bruno. Mas eu vou falar um pouquinho de São Benedito, que foi ontem. Então, o que me deu, assim, que eu não vou mentir, deu um tilt na minha cabeça. Deu um tilt porque o dia de São Benedito, que me consta, parece que ele é do dia 4 de abril. Mas a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, considerou colocar a data de São Benedito, tá? Que é um santo negro lá da Itália, né? Para o dia 5 de outubro. E aí coincidiu com Santa Faustina, graças a Deus. Então é muito bom isso, né? Porque aí são dois santos muito importantes, um da tradição católica brasileira e a outra atualmente resgatada, né, nos anos 2000 para a época dos anos 2010, para os tempos atuais e também conterrânea de São João Paulo II. Então hoje eu não vou falar nada de Santa Faustina, apenas como prometido vou falar uma brevíssima biografia e considerações de São Benedito, tá? Primeiro, ele é um santo negro. Ele é filho de um escravo, ou de escravos, né? Na Itália, negros, e esse casal e depois seu filho adotaram o nome de seus donos. Com o tempo, eu estou fazendo uma biografia bem rápida, pelo que eu li rapidamente, tá? Quais são as fontes? Bom, vou citar algumas. A Arquidiocese de São Paulo, tá? Tem o calendário dos santos, que é baseado na Irmãs Paulinas, né? Bem interessante. Santo Canção Nova também é um site que você vai lá e dá uma olhada. E basicamente, e fora onde São Sebastião é padroeiro. Bem, então São Benedito ele é negro, ele descende de negros, tá? Só que na Itália. E aí ele vai virar um irmãozinho de uma ordem do carisma franciscano. Só que naquela época aconteceu o seguinte: é como se fosse uma comunidade de vida. O fundador fez lá com o carisma de São Francisco, não sei se ele era discípulo de São Francisco, montou um grupo de irmãos lá. E enquanto o fundador estava vivo, beleza. Quando o fundador morreu, o Papa achou por bem, por prudência, direcioná-los para o verdadeiro carisma franciscano, ou seja, no seio dos frades menores, lá dos frades mesmo, dos irmãos. E cada um seguiu o seu caminho e Benedito não fugiu à regra, em obediência ao Papa, não queria outra vida, ele foi para uma ordem franciscana mesmo, de seio franciscano, não uma comunidade de vida qualquer, enfim, fundada, né? Entende? Então, por questões de prudência, a igreja, após o falecimento do fundador, achou por bem isso. E Benedito foi para uma dessas ordens. Lá ele era cozinheiro, ele fazia pequenos trabalhos, mas ele tinha a graça de Deus, né, estampada na vida dele, e ele aconselhava muitas pessoas. Chegou ao ponto de aconselhar reis, príncipes, nobres, políticos, todo mundo. Chegou a ter um cargo maior, mas assim que terminou o mandato, ele voltou para a cozinha. Então, acontece duas situações. Você vai vê-lo com a simbologia. Então, a estátua de São Benedito, primeiro, negro. Ele pode estar carregado de pães, porque aconteceu realmente uma graça relacionada a isso, tá? A multiplicação de comida, de pães, porque se não me engano, São Benedito não deixava, quem batesse a porta pedindo comida, não deixava
de mãos vazias, até que ele levou a chamada de um superior. Falou: você não pode dar comida aqui do mosteiro, aqui dos irmãos, porque senão nós passamos fome. Aí ele sim, 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 mas ele continuava dando, e até a hora que chegou a multiplicação dos pães, né? A graça de Deus foi tão grande, né, que houve uma multiplicação que nunca faltou comida dentro dos irmãos franciscanos e também não faltava para quem batesse a porta. Outra é quando ele está carregando o menino Jesus. Então, parece que é uma visão que ele teve, que Nossa Senhora entregava o menino Jesus para ele. E até tem que fazer uma retificação, porque assim, são poucos os santos que carregam o menino Jesus. E o que eu falei? Que havia só 3, agora são 4. Então, assim, 3. Quem são os 3 primeiros? São José, pai nutrício de Jesus, Santo Antônio de Pádua, aí tem um santo que até hoje, um dia eu vou descobrir o nome certinho, eu vou guardar o nome dele. Tem um santo que tem uma cruz vermelha no peito, acho que é da congregação, e ele está com o menino Jesus, mas não é um santo conhecido aqui no Brasil. Ele, se não me engano, ou é da Espanha, ou ele é da América Latina, em algum desses países irmãos aqui do nosso continente sul-americano, que tem a imagem, eu cheguei a ver dos irmãozinhos aqui do Instagram, que são da língua espanhola, e agora São Benedito. Tá? Então, São Benedito ou está com o menino Jesus, ou com os pãezinhos, ou com os dois, né? Devido a isso. Mas uma coisa muito importante que eu tenho que ressaltar em relação a São Benedito, aqui na história do Brasil, não é só história religiosa, ele faz parte da história política, social, antropológica, cultural também, se podemos colocar assim, religiosa, a presença de São Benedito como padroeiro dos homens negros, sejam eles livres ou, na grande maioria, escravizados. Por quê? A religião oficial do Brasil no período do Império era a Igreja Católica. Hoje em dia não é. Ou pelo menos não aparenta mais ser. Tá? Então a tendência é que com essa secularização se torne realmente um Estado laico, né? Não há uma religião oficial. Mas na época do Império, na época da colônia também, então antes, na época que aqui era uma mera colônia, nem tinha a presença de Dom João VI, nem Dom Pedro I, havia as igrejas católicas, tá? Só que as igrejas lindas, maravilhosas, né, eram para os homens brancos. Aos homens negros, mulheres e famílias negras, sejam elas escravizadas ou parcamente livres, né, os poucos livres que existiam, era mandado construir uma capela com o nome de São Sebastião ou a Igreja dos Homens Pretos. Estranhamente, eu vou contar um detalhe assim. Apesar de eu ter feito história, eram muitos temas a serem abordados. E justamente o nosso professor negro, nós tínhamos um professor negro lá, é de Pernambuco, inclusive. Não vou citar nomes para não denegrir a imagem, né? Não ofender a imagem do professor. Ele falava muito de festas, era especializado em festas da época lá da época do Brasil colonial, lá em Pernambuco, e ele não falava dessas coisas, até porque falar de igreja, falar de religiosidade, não sei, não era muito assim dos professores aqui da Federal, onde eu fiz, Universidade Federal do Paraná, né, onde eu fiz o curso. Então, lá por volta de 2004 para 2006, eu fiz o curso de magistério. Eu já estava formada. Eu tinha formado em 98, não é que não sei porquê, me deu uma vontade de, vou fazer magistério, sei lá, vai que isso que está faltando, na verdade, ingenuidade minha, né? Tava faltando outras coisas, né? Que indica, tal, outras situações aí para eu dar aula. Mas de qualquer forma, valeu como experiência humana. E aí, a gente foi, então nesse período de magistério, 2 anos, era o retorno, né? Era o retorno dos cursos técnicos, do magistério, curso de magistério que tinha sido extinto, mas depois retomaram. Foi bacana porque a gente fez uma viagem rápida aqui para Lapa. Foi para Lapa? Acho que é Lapa. Foi para Lapa, era um estágio e tal, a gente contratou um ônibus, foram 2 turmas lá, né? Foi bem bacana. E aí no centro da cidade a gente foi parar numa igreja e tava lá São Benedito e eu tinha uma colega
negra, né, descendente de negros. Ela trabalhava numa creche, e a maioria ali era bem instruída até, lia bastante e tudo. Aí, não sei por que eu fiz uma pergunta, né? Aí a menina falou: não, aqui é a igreja dos negros escravizados. Essa colega, a Eva, isso eu posso falar o nome. Eu nunca mais a vi, a Eva. Aí a Eva falou: ah, aqui é a igreja de São Benedito, a igreja dos homens escravizados, dos homens negros. Aí eu falei, ó eu, hein? Ó eu, hã? Hã? Como assim? Não, porque tem a igreja matriz, e realmente é verdade, tinha a igreja matriz, né, bem no centro lá da cidade de Lapa, e um pouco recuado a igreja de São Benedito, que até que é grande até, né? Só que um pouquinho retirado dali do centro. E ela falando, não, tem a igreja dos ricos, brancos, mas tem a igreja, sempre teve a igreja dos homens negros. Aí, como aquilo mexeu comigo e estávamos nos primórdios da internet, eu fui pesquisar algumas coisas em artigos. E se você hoje, com a internet, com a disponibilização de artigos, teses de dissertações de mestrado, teses de doutorado, você vai ver mesmo isso acontecer, tá? Existem muitas igrejas no Brasil chamadas de São Benedito, Confraria dos Homens Pretos, pretos não é negros, homens pretos, e Nossa Senhora do Rosário, muitas vezes também associado a Nossa Senhora do Rosário, que também tinha essa conotação de encontro entre pessoas com ideias abolicionistas, ideias talvez republicanas, que já germinavam desde o período colonial, né? Porque pode ver que teve várias manifestações, manifestações não, né? Eram revoltas, né? Cabanada, Sabinada e depois lá do Confederação do Equador com o Frei Caneca, que até hoje eu nunca vou esquecer esse lance do Frei Caneca, né? Que o Frei Caneca tinha uma mula de 100 cabeças e um monte de filha lá, que tava repartindo os bens dele lá. É, testamento do Frei Caneca, você vê, né, como é que é. Então, havia o ponto de encontro desse pessoal com tendência revolucionária de se libertar da colônia, de se libertar de Portugal, já estava nascendo ali no seio, né, da comunidade dos homens escravizados e simpatizantes. E se não eram negros, eram pardos, que ainda é muito pouco, mas já havia, né? Então, a importância nessa questão de São Benedito, e por isso que eu estou falando hoje, bem no dia de São Bruno, que não é só reafirmar isso. Você que é estudante de história, sociologia, história das religiões, principalmente da parte da Igreja Católica no período colonial brasileiro, você vai encontrar um monte de artigos que vão falar sobre as paróquias e igrejas dedicadas a São Benedito, né? Mas que também tinha sua conotação política, de encontro também dos irmãos negros e tal, entendeu? Isso é muito importante, porque em cada região do país sempre vai ter uma igreja dedicada a São Benedito ou a Igreja dos Homens Pretos e Nossa Senhora do Rosário. Inclusive, teve aquela tragédia, aquela tragédia do edifício que era utilizado por sem teto em São Paulo, na capital, em que desmoronou, lembra? Você deve lembrar, acho que faz uns 3 anos, 4 anos, isso, uma coisa assim. E é perto de uma igrejinha, tanto de uma igreja quanto de um templo protestante, né? Acho que batista, não sei. Ali nos arredores tem uma igreja dos homens pretos. Então é dedicada também, talvez, consagrada a São Benedito, tá? Então, toda cidade vai ter, principalmente cidades antigas. Então, você imagina lá naquelas cidades de Minas Gerais, aqui em Paranaguá deve ter, né? Até parece que você conhece, né? Paranaguá, aqui do Porto mesmo de Paranaguá, no litoral aqui, bem pertinho de Curitiba, 2 horas e meia de viagem, né? Lapa é uma cidade que inclusive tem um grande exército lá, porque teve um confronto, né? Dos que queriam fazer a divisão do país, né? Que vinham lá do Rio Grande do Sul. Aí tem aqui o herói, não é bem herói, né? Mas é considerado uma pessoa que lutou. Não lembro de qual dos lados. Também história paranaense eu deveria saber mais, eu não sei. Mas tem lá General Carneiro, que virou rua aqui, é um combatente. Então tem digamos assim, entre aspas, tem um entreposto militar muito bem edificado na região aqui de Lapa, da cidade de Lapa, né?
justamente porque houve um grande confronto militar nacional aqui, na época de Dom Pedro II, né, se não me engano. Teve os separatistas. É aquela história lá da Casa das Sete Mulheres lá, que o pessoal estava vindo do Rio Grande do Sul, aí tinha as forças nacionais, quase um negócio lá dos Estados Unidos, guerra civil. Praticamente é isso, uma guerra civil separatista. Tinha os separatistas e tinha os nacionalistas, né? Então, tem tudo isso. É que é muito detalhe, né, gente? É muita coisa. Mas eu queria trazer à tona, porque eu estava desconfiada, né? São Benedito, mas São Benedito é o santo negro lá das igrejinhas e tal. Então, se você mora no interiorzão aí do Brasil, procura saber mais detalhes sobre isso, ou se você tem curiosidade dessas questões históricas, é só baixar paróquias de São Benedito espalhadas no Brasil, mas principalmente artigos do Google Acadêmico, que vai te direcionar lá para a UFRJ, para a UFPR, para USP, Campinas, Unicamp, Unesp, entendeu? UF lá de Pernambuco, lá do... Entendeu? Dessas universidades federais também no Nordeste, principalmente mais nas capitais que são mais litorâneas, você vai encontrar isso, entendeu? Então é muito interessante. Só que se você for começar a estudar sobre isso, tá? Presta atenção. Se você for começar a estudar sobre isso, procure entender o contexto, em que contexto que está inserido. Às vezes é no período colonial, às vezes está no período pré-república, os ideais republicanos, entendeu? Então é preciso você primeiro se fixar no tempo ali do artigo. Depois você vai para alguma fonte, se você tiver interesse, né? Vai que você está a fim de fazer uma pós-graduação nessa vibe aí. Mas não é difícil, como eu já falei para vocês, dentro da história da família, quando você vai falar, o que eu posso falar dentro do meu métier, né, dentro do meu curso, da sociologia não, mas assim, antropologia, filosofia não sei, história das religiões, sei lá, mas dentro da história tem um nicho chamado história da família. E os historiadores de família, quando vão ver alguma coisa numa cidadezinha qualquer do interior, seja do Paraná, ou seja, sei lá da onde, primeira coisa é buscar os registros paroquiais, porque toda paróquia, se for antiga então, vai ter aquelas fontes que sai até pó, né? Você vai abrir assim, sai traças, sabe? Tem buiaquinho lá, né, no livro Ata, mas os registros paroquiais é onde você detém alguns detalhes, assim, que famílias que vieram, se são imigrantes, se são da região, se são portugueses, se são propriedade de algum senhor de engenho que deu nome para os escravos, entendeu? Porque tem o nascimento e o batizado, né? Então ali é o primeiro registro mesmo, civil, digamos assim, né? Podemos considerar assim, lá dos séculos que recuam do 19 para trás, né? Então é prato cheio, se você quer estudar. E se você acha uma igreja de São Benedito e você quer estudar, aí você tem que procurar lá as fontes primárias, usa máscara, usa aqueles face shield, né? Porque é muito pó, né, gente? E luva e tudo, e vai, né, filho? Vai lá, né? Fora que você vai ter que entender aquelas caligrafias de época, entender aqueles português antigos, né? Mas é bacana, assim. Quem curte, vai em frente, né? E eu fico contente porque, assim, eu me utilizo dessas questões dos registros paroquiais, porque quando eu perdi minha certidão de batismo, eu tive que ir correndo, graças a Deus eu moro ainda perto da paróquia. Aí eu cheguei lá, ai moça, aconteceu um acidente, sem querer eu joguei fora minha certidão de batismo. Eu fui fazer uma limpa e quando vi, não percebi que eu tinha jogado. Aí o que aconteceu? Ela pegou um livro ATA da década lá no começo dos anos 80, tava já meio estouradinho, abriu, achei você. Isso que tinha o registro também no computador, né? Aí eu vou fazer a secretária, eu vou fazer a declaração, assino aqui, mas você quer casar? Não, é porque eu perdi mesmo minha certidão de batismo e eu quero ter, né? Mas foi bom, viu? As igrejas são organizadas. E aí da igreja se não for organizada, né, meu Deus do céu? Afe Maria, né? Aí a criança vai lá procurar o certificado de primeira comunhão, porque perdeu num acidente, num incêndio, não sei o quê. Tem que ir lá na paróquia, tem que lembrar onde é que foi, né? Tá tudo na igreja aqui, pertinho de casa. As três coisas importantes caso eu venha casar. Apesar que eu não vou casar, mas tá lá, batismo, primeira comunhão e crisma. Mas o certificado tá tudo guardado, né? Isso eu não joguei, certo?
Pronto, falei bastante, né? Então, se você quiser fazer, aí, ó, dentro da história tem a história da família. E se você gosta de ver quem que povoou tal região, tal, ainda mais é legal quando é região sul, interior de São Paulo, assim, que tem muitos imigrantes, né? Aí você vê, aqui foi mais colonização italiana, aqui foi mais colonização alemã, aqui foi colonização polonesa, aqui foi ucraniana, ou as duas coisas, duas etnias, aqui foi isso, foi aquilo, foi aquele outro, entendeu? Aqui foi mais japonês, né? Interior do Paraná, né? Assim vai, né, galera? Então, aqui foi mais árabes, né? Sírio-libaneses. Agora mudou as movimentações. Até pessoa que gosta de geografia, né? Também pode fazer esse tipo de coisa. Mas a importância de São Benedito na história do Brasil está relacionada aos escravos negros. Isso precisa ser pontuado, tá bom? Muito bem. Feito esta breve explanação, que eu já expliquei em alguns áudios aí para trás, né, a respeito de São Benedito, eu só não entro mais nessas questões, porque, gente, eu me conheço, eu vou acabar baixando um monte de artigo, né, aí eu vou praticamente fazer uma dissertação de mestrado que nunca vai acontecer. Então não adianta eu ficar estudando, enchendo minha cabeça com essas coisas. A minha, né? Agora, se você quiser encher a sua cabeça porque te interessa, porque isso pode ser importante, aí, por favor, sinta-se à vontade, porque o que mais tem são historiadores, tá? Às vezes são católicos, às vezes não, às vezes são aqueles que têm base católica, mas não praticam mais, entendeu? Não vou falar não praticante, são pessoas que têm um berço católico, mas tanto faz, tanto fez, mas eu acho interessante porque é alguma coisa do passado, da família, e vai lá e faz o trabalho. É assim que funciona a coisa. E eu acho importante trazer isso porque mesmo no seio católico havia essas discussões políticas, libertárias, revolucionárias também. Quando eu falo revolucionárias, não pense que era uma coisa só de esquerda. É uma questão de você ser contra um governo que não agrada a grande maioria populacional, que ainda é um paradoxo, né? Uma grande população brasileira é chamada de minoria pela questão racial, por ser negro, mas é uma grande maioria. E a gente vai perder a memória? Meu caro, minha cara, você que está me ouvindo, que sabe que é negro, descende de negros, você vai deixar o passado se perder? Não. Não deixe perder. Porque, gente, Rui Barbosa já fez a maior mancada na história do Brasil quando queimou os registros primários da onde que vieram, de qual região da África, que tribo que eram, dos negros escravizados no Brasil. Porque os negros escravizados lá nas outras regiões da Europa e Estados Unidos eram outras tribos africanas. Até o fenotipo, né? O fenótipo deles é diferente. Você vê o negro americano, ele é mais forçudo, né? Aí você vê o negro brasileiro, é um pouco mais baixinho, mais troncudinho. Então, aí tem pouquíssimos registros a respeito. E o responsável, ou o irresponsável, é chamado o Rui Barbosa. Porque ele falou que era uma vergonha. Ele era abolicionista, sem cabeça, né? Intelectual da época sem cabeça. Porque é uma vergonha para o Brasil, por isso eu vou queimar aqui os registros. Pá, queimou. Gente, é perder a memória. Isso é muito grave. Você não pode apagar isso. Todo mundo tem o direito de saber de onde que veio, das regiões africanas. Né? Que eu descendo de japoneses, sei de que lado são dois lados diferentes. Minha família, uma família, um lado da família veio do norte, outro veio do sul, né? Não é da principal Tóquio, são outras regiões. Mas eu mesma sei como é que né? O povo que é descendente de negros não vai poder saber por causa do quê? Da ignorância de um branco, né? Brasil, né? Brasil é isso. Como dizia uma professora minha, uma outra professora, nós padecemos de falta de memória. A gente acha que museu é coisa de velho, que não sei o que o passado não importa. Importa, gente, porque isso vai dar um direcionamento para o futuro a partir do momento que a gente entende lá do passado que é as coisas que acontecem no presente. Isso até é um dos métodos da historiografia da qual eu me utilizo e alguns outros também se utilizam.
outros profissionais da área. E o campo da história, da geografia, da filosofia, infelizmente no Brasil, sempre vai ser 3 zeros à esquerda. Por quê? Porque não é interesse do governo brasileiro regulamentar nossa profissão. Não tem, por exemplo, o bibliotecário tem regulamentação, o advogado, o médico, né? Só quem é formado em medicina que pode exercer medicina, não é? Então, só que quem é formado em história deveria só fazer história. Não. Aqui, para dar aula de história, pode ser o cara formado em filosofia, pode ser formado em estudos sociais, pode ser. Estudos sociais é do tempo das eras priscas da educação brasileira. Horrível. Nem queira saber, entendeu? A gente tem que ficar concorrendo com gente que está fazendo formação em direito e o cara vai lá dar aula. Agora, com essa pandemia, esse negócio de PSS complicou as bases, né? Mas é isso, gente. Ou então, que nem matemática, a mesma coisa. Não tem profissionais que se formem como professores de matemática ou estudiosos da matemática. O que faz? Pega um cara da engenharia para dar matemática. O cara não tem nem didática para dar isso, né? Mas a história é pior ainda. Ah, a história é fácil, só lá decora um troço. Ah, que é fácil? Vai lá você pesquisar, meter a mão nas fontes pra você ver, tudo cheio de ácaro. Aquelas letras tudo cheia lá das tintas mata-borrão e não sei o que, pra entender aquelas coisas, como é que é? Heurística, hermenêutica, tá louco, né? Seja um devoto bom de São Benedito. Vai lá e honre a memória dele na história do Brasil. Porque ele... Olha, gente, eu não sou devoto de São Benedito, mas ele tem um papel extremamente importante na questão social, histórica, antropológica e religiosa no Brasil, colônia e império. E depois também, né? Tá bom? Beleza. Falei, né? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem. O áudio passado eu esqueci, acho que, de rezar a oração a São José, né? Então desculpa aí, gente. Mas, então, vocês estão felizinhos? Esse começo de mês começamos bem, com Santa Terezinha, Santo Anjo da Guarda, né? Aí depois foi, deixa eu ver aqui, foi... São Francisco de Assis, depois, né, Santa Faustina, São Benedito, e ainda teremos altas emoções no mês de outubro, tá? Muitos santos bacanas aí. Ah, sim, outra coisa, se vocês sobreviveram aí ao colapso, eu ontem falei, né, que todas as redes sociais, todas não, mas as principais colapsaram, né? E teve gente que chegou a falar no apocalipse. Que o Mark Zuckerberg se atrapalhou no fio, derrubou tudo. Aliás, tá muito estranho, viu? O Instagram não tá legal, não. Tem umas coisas que carrega, outras que não carrega. E não é minha conexão de internet. Ela tá muito bem, obrigada. E assim, eu queria dar uma crítica. Eu sei que já passou o tempo, né? São quase 30 minutos falando, mas agora eu tenho que meter a boca com relação ao tratamento que o povo do Facebook, né? Na cara mesmo do Sr. Mark Zuckerberg, deu de justificativa sobre esse colapso de mais de 6 horas sem as redes sociais. Gente, eu não vou mentir, eu vou falar bem a real. Eu não dependo de WhatsApp, tá? Ninguém conversou comigo nesse período. Eu não trabalho com WhatsApp, comercialmente falando. Facebook é o que menos vejo. O que eu tava mais vendo era um Instagram e ainda para ver bobeira. Adivinha, né, gente? É a Fazenda de novo. O meu joguinho tava de boas, tava rodando legal. Aí o que restou? Quando eu vi que o negócio, desde o meio-dia, não tava avançando, e eu querendo publicar uma coisa, o post atrasado do dia 4 lá na Santidade de Fato, que não ia, aí o que eu aprendi? Antes de instalar e reinstalar, ou fazer o liga-desliga do Wi-Fi, que eu nem faço, porque não tenho acesso para fazer o liga-desliga lá. O que eu faço? Porque não é a primeira vez, né? Eu vou direto pro Twitter, graças a Deus o Twitter não tem nada a ver com a empresa do Mark Zuckerberg, tava lá, caiu tudo. Só que caiu desde o meio-dia, e quando eu fui olhar, 4 horas da tarde. E passou o tempo, eu vendo quase praticamente todos os vídeos do padre José Augusto, né? E eu viciada no lance da Fazenda. Nem tá bom assim, mas ai, gente. Tá polêmico o negócio. Cada dia um negócio diferente.
Aí eu tenho que desviciar desse troço. Né, deu uma agonia em mim. Aí eu desliguei, e aqui tava chovendo muito, não tinha muito o que fazer. Eu fui fazer outras coisas, tal. Até terminei um crochêzinho, que eu tava precisando terminar, um trabalhinho de crochê. Quando volta, 7 da noite, naquele desespero, né? Naquele corre, assim. Aí você vê aquele monte como é que é? Colapso no feed de notícias, um monte de coisa. O Twitter voltou. Então eu vou dar uma dica para vocês. Inclusive deu um bafafá fofoca. Se você não sabe, eu vou contar. Então, aí na Fazenda 13 tinha um Nego do Borel. Primeiro, não sei porque convidaram o cara. Depois o cara foi expulso porque fez uma mancada grande lá, mas mancadona mesmo. Aí resolveu viver a vida adoidado e a mãe dele, desculpa falar, mima demais o guri, né? Esse Nego do Borel. Aí o que aconteceu? Eu acho que ela não se tocou que deu colapso no Zap Zap. O Nego do Borel ficou sumido a segunda-feira inteira. Todo mundo ficou preocupado. Até eu comecei a rezar pelo cara. Eu achei que o cara tava morto, né? Só porque é negro. Aí pronto, né? Ah, pronto. Agora o cara vai se matar, não sei o quê. Aí foi encontrado hoje. Fazendo o quê? O que ele sempre fez. Polêmica, né? Depois você procura lá no UOL, na Folha. Cara... A mãe dele passou... Olha, a mãe dele deve ser a pessoa que passou vergonha nesse negócio. O cara tá bem, só para resumir a história, né? Mas ele foi encontrado em situação complicada com duas mulheres no local próprio para coisa errada. Tem que rir, né? Entende? Então, assim, gente, então deu problema deu problema no Facebook, Facebook, Instagram e WhatsApp pertencem a quem? Ao cidadão aí que não sabe fazer a coisa direito. E segundo, a justificativa foi pior ainda. Ah, pedimos desculpa pelo transtorno. Gente, foram 6 horas de transtorno. Teve gente que já estava se matando porque estava perdendo cliente, né? Mercados pequenos, mercados grandes, um monte de coisa hoje depende do Zap Zap. E o Telegram também meio que dá uma colapsada, porque era muita gente no Telegram. Ninguém usa Telegram, quando usa já viu, né? Então, gente, assim... Primeira coisa, eu sei que tem influenciadores católicos aqui, sosseguem um pouco quando acontecer isso, né? Primeira coisa, não instale e desinstale os aplicativos, nem vai lá no Liga e Desliga. Primeira coisa, dá uma olhada no Twitter, tá? No Twitter é fácil, você não precisa nem ter conta. Você entra em qualquer conta do Twitter, pode ser no twitter.com mesmo. Aí vai lá na parte de busca, na lupinha, coloca assim: Instagram, queda do WhatsApp, qualquer coisa, hashtag queda WhatsApp ou hashtag Instagram. Aí começou a aparecer as coisas. Quando começa a aparecer é porque realmente tá todo mundo colapsado, não é só você. Nós, chineses, americanos, tá todo mundo lá no colapso total, né? E espera, respira fundo e vai vendo no Google, né, até que horas que isso vai durar. Uma hora as coisas acontecem, tá? E segundo também, para a gente também desvincular um pouco a cabeça dessas coisas, né? Eu, graças a Deus, eu tava vendo bobeira. Foi bom para apagar, baixar um pouco, né, a coisa, porque senão a gente fica muito na dependência. Mas eu não sei, gente, a conexão tá horrível no Instagram. Tem página que aparece a foto ou o vídeo, e outros não aparece, e tem que carregar, e não carrega. Tá bem coisado a coisa. Como é que é? Coisado uma coisa, sabe? Tá bem triste o trem aí, tá? Então, se acontecer de vocês não verem publicações no Santidade de Fato, ou outro canal católico, não se preocupem que deve ser essa instabilidade que aconteceu. Eu acho, cara, na teoria da conspiração. Na minha humilde opinião, por que o Facebook, enfim, o Mark Zuckerberg não fala nada? Deve ter sido um terrorismo digital. Porque, gente, deve ter sido um ataque bem dos atacados, porque para derrubar todo o servidor, todo o sinal de 3 plataformas... Olha, poder, hein? Poder de fogo, hein? E não foi nada assim. A justiça americana pediu pra cancelar o WhatsApp por não sei quantos dias. Não. O que aconteceu ontem foi... Olha, se preparem pro futuro, né?
Porque diz que no futuro é apagão da internet. Vai ter gente entrando em crise de abstinência. Vai estar se coçando, comendo os cotovelos, vai estar nervoso, jogando o celular na cara de alguém. Verdade. Essa dependência nossa do celular, de likes, curtidas e outras coisas, e até eu mesmo vendo esse negócio de reality aí, eu vou ser bem franco em falar que é como se fosse uma cocaína mesmo. Uma maconha, uma cocaína, um crack aí, toda hora fumando ali. A gente reclama dos noiados lá da Cracolândia, né? Nós estamos tudo noiado vendo tela de celular, meu filho. Ixi. Falei. Vamos rezar para um anjo da guarda do Brasil, tá? Primeiro, ó Deus, cuja providência não conhece limites, vós nos concedestes um anjo que vela sobre a nossa nação. Nós os suplicamos que, com auxílio deste divino guardião, conservemos a fé, a esperança e a caridade, vivendo na paz e na concórdia nesta terra de Santa Cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração a São José. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica ao Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Primeira leitura desse dia 6 de outubro, Jonas 4, versículos de 1 a 11. Então, nós desde segunda-feira estamos lendo o profeta Jonas, tá? Esse desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Orou então ao Senhor, dizendo: Peço-te, me ouças. Senhor, não era isto que eu receava quando ainda estava em minha terra? Por isso antecipei-me, fugindo para Tarsis. Sabia que és um Deus benigno e misericordioso, paciente e cheio de bondade e que facilmente perdoas a punição. E agora, Senhor, peço que me tires a minha vida. Para mim é melhor morrer do que viver. Disse o Senhor: Achas que tem boas razões para irar-te? Jonas saiu da cidade, estabeleceu-se na parte oriental e ali fez para si uma cabana onde repousava à sombra a ver o que ia acontecer à cidade. O Senhor Deus fez nascer uma era que cresceu sobre a cabana para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar seu aborrecimento. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da era. Mas ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a era e ela secou. Quando o sol se levantou, mandou Deus do Oriente um vento quente, e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer. Teve vontade de morrer e disse: Para mim é melhor morrer do que viver. Disse Deus a Jonas: Achas que tem boas razões para irar-te por esta era? Sim, respondeu Jonas. Tenho razão até para morrer de raiva. O Senhor replicou-lhe: Tu sofres por causa desta planta, que não te custou trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive, em que vivem 120.000 seres humanos, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda a um grande número de animais? Palavra do Senhor. Salmo de hoje, 85, com o refrão: Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece e o lamento da minha oração. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazei maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Evangelho de hoje. Lucas 11, versículos de 1 a 4. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar, e quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensinai-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos.
Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Muito bem, aqui termina a liturgia da palavra desse dia 6 e recordamos o evangelho desse dia 3 de outubro, o 27º domingo do tempo comum, Marcos 10, versículos de 2 a 16, com relação, Jesus é desafiado pelos mestres da lei a respeito do divórcio entre os casais. Deixa eu abrir aqui, para não perdermos o pique, é pique, é pique, é pique. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo, e agora? Parágrafo 1121, tá? Os sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem conferem, além da graça, um caráter sacramental ou selo pela qual o cristão participa do sacerdócio de Cristo e faz parte da Igreja, segundo estados e funções diversas. Esta configuração com Cristo e com a Igreja, realizada pelo Espírito, é indelével. Permanece para sempre no cristão como disposição positiva para a graça, como promessa e garantia da proteção divina e como vocação ao culto divino e ao serviço da Igreja. Por isso, estes sacramentos nunca podem ser reiterados, tá? Eu estou dando continuidade, certo, gente? Lembrando, eu estou na segunda parte do Catecismo da Igreja Católica, a celebração do mistério cristão, tá? Não li, eu acho que eu li na parte que fala sobre a liturgia e estou seguindo até agora. E eu vou ver até onde que eu vou, tá? Tá certo? Gente, desejo a todos, então, uma ótima quarta-feira. Ah, pois é. Tem que falar. Gente, se atrasar, paciência, tá? Mas, a princípio, eu vou estar fazendo uma devoção, estilo novena perpétua, dedicada a São José, independente se esse é um ano, se é um ano extraordinário. Vai começar no ano extraordinário, mas, como eu disse, é perpétua, tá? Até a hora que eu quiser, eu continuo. A mesma coisa aconteceu com a novena Nossa Senhora do Carmo. A novena Nossa Senhora do Carmo, ela terminou sábado passado, mas eu vou dar novamente a continuidade, tá? Vai ser o segundo novenário perpétuo da Nossa Senhora do Carmo, que se inicia neste sábado, dia 9 de outubro. E eu queria na mesma semana, e eu vou fazer, mesmo que atrasado, tá? Vou ver se eu faço já nessa... Tô gravando na terça-feira à noite. Já vou deixar engatilhado, se tudo der certo, vou publicar, tenho até amanhã para publicar isso. Uma oração a São José em caráter de novena, para que nós criamos, né, possamos criar uma devoção sincera a São José. E eu queria justamente começar na semana em que eu vou recomeçar com a novena a Nossa Senhora. Aqui na Arquidiocese de Curitiba, nós temos uma tradição toda quarta-feira das novenas dedicadas a Nossa Senhora ou ao padroeiro da paróquia que a pessoa está. Então, mas geralmente a grande maioria das paróquias em Curitiba são dedicadas a um título de Nossa Senhora, tá? Mas o que acontece? Na igreja, pelo menos na Igreja do Brasil, quarta-feira é dedicada a São José e sábado dedicada a Nossa Senhora, tá? Certo? Então, é uma forma de criar, é mais uma demanda, mas é uma coisa assim bacana. Eu quero ver se eu dou continuidade aí o máximo que puder. Outra coisa, para finalizar, gente, tem alguns influenciadores católicos que eu tenho uma admiração, não me conhecem, talvez não gostem, não vá com a minha cara, mas tem um em particular que é o canal aqui do YouTube, Maria Rainha da Paz. É um rapaz, ele é um jovem rapaz, né? Porque eu sou mais velha que ele. Acho que ele é amigo do pregador Anderson Reis. Eu sempre esqueço o nome do rapaz. Eu não sei o que aconteceu. Ele ficou um mês sem poder fazer lives. Eu vi mesmo que ele estava meio sumido. Deve estar passando por alguma tribulação. Então eu peço, por favor, rezem por ele. Tá? Ele tem um trabalho bacana, ele tem divulgado o livro azul do Padre Gobi, ele tem divulgado mensagens Nossa Senhora de Anguera, né? Então ele é um influenciador católico
retransmissor de outros canais, né, de outras situações, de outras publicações, certo? Inclusive no canal dele é transmitido a missa do Frei Jorge da Paz, tá? E eu fiquei um pouco preocupada, porque eu não sei o que aconteceu com ele. Ele andou contando algumas coisas relacionadas a. Bom, não vou falar muito, mas a respeito de uns amigos e tal, que tiveram um problema aí no casamento. E assim, como é uma pessoa que eu acompanho, tenho consideração, o conteúdo que ele produz é um conteúdo sério, ele tenta levar o apostolado dele de forma séria. Eu acho que está passando por uma tribulação aí grande, não sei o que é, espero que não seja doença e que a gente possa estar dando um apoio, né? Com orações e tudo mais, tá? Por favor, tá certo? Qualquer coisa se inscreva no canal para ele se sentir animado para produzir mais conteúdo, porque tem muita gente que produz conteúdo, sabe como é que é, né? Inclusive, assim, talvez eu não vi porque eu sei que eu vou ficar chateada. Mas o padre Leonardo Wagner, ele fez um conteúdo lá no YouTube dizendo o que não se deve fazer na evangelização digital, né? Uma coisa assim que eu entendi, que a gente deve estar errando. Eu não vou assistir porque eu tenho certeza que eu vou ficar chateada, vou ficar magoada, e assim, eu sou muito sensível. Se eu ver um negócio desse, eu vou acabar parando de fazer os conteúdos, né? E aí eu sei que uma ou outra pessoa tá apegada a mim. Então, se tá apegado, vamos desapegar, mas vamos tentar levar vocês para Jesus, entendeu? Não sou eu que vou levar, mas assim, vocês têm que seguir também. É que nem médico, né? Quando a gente se apega num médico, meu Deus, acontece qualquer coisa com esse médico, meu Deus do céu, né? A gente só falta morrer junto com o médico, não é verdade? Tá? Então, por favor, tá certo? Talvez vocês conheçam o canal do rapaz lá da Maria Rainha da Paz e talvez você não concorde, mas eu acho assim ele muito bacana. Ele tem feito vídeos e tudo e não tem nada, assim, mesmo que seja politicamente favorável a um ou outro, é uma pessoa assim de bom coração. Que nem o pregador Anderson Reis, tenho minhas questões aí. Às vezes eu falo, às vezes não falo, mas eu não posso esquecer que a partir de duas pregações dele me ajudaram bastante, né? Então ele tem um ímpeto, assim, um jeito de evangelizar meio brusco, mas eu tenho o maior respeito por ele. Às vezes eu falo, às vezes não falo. Quando eu não falo é porque eu tô chateada com alguma coisa que ele andou falando, ou andou fazendo e tal. Eu achei que houve um exagero, né? Ele deve ter algum transtorno. Eu, assim, não tô querendo ofender, não. Eu acho que ele é muito acelerado. Ele tem alguma coisa, assim, que ele precisa estar reavaliando de forma clínica mesmo. Deve ser algum transtorno. Ou um TDAH, não sei o que que é. Mas, independente disso, eu considero uma pessoa, assim, de um coração voltado para Cristo. Porque, desculpa, gente, tem uns influenciadores digitais e pregadores que me desculpa. Decepção total. Eu não sei qual que é a intenção das pessoas, sabe? Então, quando eu cito alguém, eu tento ver qual que é a intenção dessa pessoa. A princípio, boy, sei lá, eu me simpatizei com a pessoa, acho que tá em consonância com o que eu tô pensando, fazendo, né? Não é o melhor parâmetro, mas assim, rola uma afinidade aí, mesmo que eu não esteja conversando com eles e mesmo que eles não gostem da minha cara, tá? Mas eu indico, beleza? Pronto, falei. Gente, desejo em todos então uma ótima quarta-feira para todo mundo, um bom dia de São José para vocês, nas bênçãos de São Francisco, tá? E de Santa Teresinha do Menino Jesus. Um abraço, paz e bem.